Bom dia, está começando Calvinamente, mais uma manhã, mais um episódio. E nessa manhã a gente vai ter aqui alegria, viu, Gustavo? Hoje a gente vai ter a alegria de conversar um tema que talvez para muitos seja novidade, né? Futebol americano, mas eu convido você que está acompanhando a se atentar aí. A gente vai descobrir que no meio dessa, além de ser um esporte, né? Só aí já valeria a pena a gente conversar, o bate-papo, a maneira da gente entender isso biblicamente e isso ser uma conversa para nossa edificação. Mas a gente vai ver alguns traços também da própria cultura, né? E como isso também carrega, né, para os protestantes algo importante. A gente vai conversar, então você é convidado a permanecer. A gente está aí com os nossos convidados, o Rafael Abdala, que já é da casa, já, né? Tá quase o nosso convidado direto dos na assuntos mesa. aleatórios, ele está sempre aí participando, contribuindo. Aleatoriedades. E a Suelen, né, que é aí profissional, né, da área, trabalha, estuda e também envolvida com esporte aqui na nossa cidade. Então, mas antes de passar a palavra para os nossos convidados, aqui o nosso pode passar professor... já hoje, hoje pode passar. Você não está curioso hoje? Você não... Não, eu estou muito curioso, é um assunto você não pertinente do meu dia a dia, eu vivo futebol americano. Não, vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu sou americano, na verdade, latino-americano. Mas, muito legal esse episódio, vamos falar de algumas coisas, a gente conhecer um pouco mais esse mundo, né, do futebol americano e também ter crentes nesse meio, saber como é que é isso, como é que é o trato do dia a dia, a gente vai ser muito edificante para a igreja. Vamos dar só um contexto pessoal aí, que você já falou de alegria e tal no começo ali, porque tem os calvinetes. Se você não fala o que está acontecendo, eles falam, mas o que aconteceu? Fica na minha cabeça lá depois. O que você estava rindo? O que era? Qual que era o assunto? A gente estava rindo aqui, que a gente estava brincando, e tudo a gente dá risada, e o Gustavo falou, vamos, gente, é sério. E aí, mas por que tem que ser sério, né? Foi isso. O Gustavo ali, para iniciar aqui a gravação, exemplo, ele falou assim, sempre, gente, vamos lá, agora, sério. Aí a gente questionou, não, hoje vai ser mais descontraído. Tem que fazer o canal de mas cortes. acredito que tem que... Aqui sempre é descontraído, até quando o assunto... E aqui é um assunto sério, não que não seja, né? Tudo é assunto sério, tudo a gente faz se tornar sério, faz se tornar descontraído. A gente leva um assunto sério de forma descontraída, vamos deixar isso. O maior propósito nosso é de que, de alguma forma, seja assim, nessa pegada mais descontraída, ou seja, às vezes a gente tem alguns embates, algumas coisas pontuais, assim, que carrega aquela seriedade, aquela carga mais... É mais quando tá mais eu e o séria. Eduardo na mesa e fica um pouco mais... Mas aí o que né? acontece? A nossa expectativa sempre, né, pra gente que tá aqui, pra quem tá acompanhando, é ser edificante. Você viu como que ele é sério? Não, eu já falei uma coisa aqui, é mais quando tá eu e o Eduardo, a gente dá uma alfinetada. Teve um dia que foi maravilhoso. Eu vou soltar esse... Qualquer dia a gente vai soltar esse corte aí, sem querer. Sem querer. O pessoal é maldoso, hein? Não, mas foi legal, foi legal. Nossa, a gente vai ter que falar de boxe nesse dia. Eles estavam aqui conversando e aí um discordou, acho que foi alguma coisa assim. Não, pera um pouquinho e tal. Aí pegaram o corte. Foi. E fizeram, tipo, como se fosse uma disputa. Os dois, assim. Olha, rapaz, a tecnologia... Acho que vocês tinham ido lá pra fora resolver pra quem vê só o corte, parece que os dois estavam discutindo. Mas foi assim, eu queria falar de um negócio e ele... a gente tem que seguir a pauta aqui e tal. Aí eu falei, que pauta? O podcast tem pauta não, velho. Vamos seguir aqui. Aí, não, mas... E parou. Aí eu falei, olha, terminou? Agora eu vou falar o que eu queria. Aí eu falei, mas só que aí veio a edição, né? O pessoal da edição, um grande abraço aí, o pessoal... Não é o João Facão. É dedicado, né? O pessoal é maravilhoso. E fez uma edição top demais. Vou mandar pra você, só pra você. Ô, Sueli, vamos... Então, agora sério. Assim, eu acho que o primeiro ponto para a igreja, né? Assim, talvez muitas pessoas não te conheçam, até por conta disso, né? Sua vida tá sempre ligada aí Tem o toque, ó, vira no estudo e também no trabalho lá com o Vailers. Mas você faz parte ali do clube, né? E veio para Rio Preto nessa pegada. Então, assim, para a gente começar, primeiramente, mais uma vez, boas-vindas a vocês, né? Sejam bem-vindos. E eu queria que você falasse assim da sua vinda para Rio Preto, como é que aconteceu, né? E até quanto tempo você já estava envolvida com futebol americano e tal, com o flag, né? Que também é bem próximo. Como é que se deu isso? É aquele de pegar a bandeira?
Isso. Mas antes de você falar, eu acho que você tinha que deixar claro. Não, eu E vim antes por de conta você da falar igreja. isso, Ele vai falar. Antes de você Ele quer falar, falar. ele... Eu acho que você tinha que pontuar assim, não, eu vim por conta da igreja que eu faço parte e não por conta do futebol. E o futebol complementou tudo isso, que é a igreja que eu vivo. Por quê? Porque eu acho que é mais legal, não? Não, mas Não, se ela veio pela... Não, agora tinha a agora igreja você me dela responde. também. Então É, pode tinha falar. a Você era da igreja oitava, dela? certeza. Bom dia. Eu e meu esposo, nós viemos... Um dos motivos foi por conta mesmo do futebol americano, do Vailers. Lá em BH, eu sou farmacêutica de formação. Eu não estava conseguindo emprego na minha área. Então, o antigo head coach aqui do Vailers, ele é nosso amigo já de longa data. E ele nos convidou para vir, falando que a cidade é muito boa, questão de emprego. Tinha um time também, mas o foco mais era eu melhorar o meu currículo mesmo. E aí, em 2022, nós viemos. Então, já tem 3 anos que nós estamos aqui em Rio Preto. E, nesse meio tempo, eu tive uma lesão, tive que passar por cirurgia. Aí, consegui emprego na minha área e tudo. E comecei Segui no Flag. Eu comecei no Flag em 2018. Mas já acompanho futebol americano desde 2016, que foi o ano que o meu esposo começou no futebol americano lá em BH. Ele começou como staff no time lá. E aí, depois que o Alexandre mesmo saiu, foi para Baylor estudar um pouco de FA. E meu esposo assumiu como coordenador ofensivo. Ele saiu de lá como coordenador defensivo e veio para cá também. Esses 3 anos ele se manteve como coordenador defensivo. Seu esposo. Isso. Assim, a gente vai tentar trazer um pouquinho dos termos, né, para o pessoal. Então, o head coach é o técnico, né? Isso, é o técnico principal. Que a gente sempre faz analogia do futebol soccer, né? Que é o futebol que a gente usa. Então, quando você fala o head coach, é o técnico do time. E o Alexandre, que vocês conheciam, era o técnico aqui do Vailers e acabou fazendo esse elo essa ponte, né? ponte. O futebol americano, ele normalmente tem mais de um técnico. Tem um técnico principal, que é o head coach. Tem o técnico do time ali de defesa e tem do time de ataque. Tem o special teams também. Então, são vários técnicos na comissão ali. E é interessante, assim, pelo menos para mim, que acompanhou agora... Acho que foi a primeira vez que eu assisti mesmo a final, né? Como é que chama mesmo? O Super Bowl. Super Bowl, E o nível de organização em tudo, de tecnologia envolvida, é um negócio assim... que absurdo. Só aquilo ali, a estrutura já é espantosa, né? Algo que chama atenção. E como isso tudo tá ligado, assim, né? Então você tem o técnico da parte defensiva, ou do time defensivo, o técnico dessa outra parte... Então, tudo isso é bem interessante mesmo, né, de acompanhar. E o Abdala também, né, o Abdala tem essa ligação com o futebol americano, né? Muito mais como fã, né? Não sou atleta, eu já me aventurei brincando já, mas bem amador. Um abraço aí, pessoal de Dourados, os Dourados Tenentes. Mas eu sou fã desde 2012. Acho que foi o primeiro jogo que eu assisti, foi em 2012, da NFL, da Liga Americana. Eu conheci a partir de um amigo meu que jogava no Brasileirão, jogava no time de Uberlândia. No Uberlândia Lobos? Exatamente, o Lobos foi assim. E ele apresentou para mim, e aí eu sempre acompanhando a NFL e acompanhando o Brasileirão, o Mineiro ao mesmo tempo, assim, né? E hoje eu vim para Rio Preto, já faz alguns anos. Então você acompanhava o campeonato nacional também. Sim. Nessa época já tinha... Sim. relevância, assim? Não, ele começou acho que em 2009, o primeiro torneio touchdown, se não estou enganado, 2008, por aí. Foi mais ou menos nessa época. E aí o esporte veio crescendo... De 2008, 2009 para cá, então que tá... Sim. Então, tipo, o futebol americano no Brasil, ele começou na areia. Então, era disputa ali, acho que em Copacabana, ali no Rio. O pessoal começou a disputar um futebol americano sem equipamento, mas na areia e tudo. E depois eles foram
foi evoluindo para até chegar ao que a gente tem hoje, que é um campeonato nacional unificado, que tinha bastante tempo que eles estavam querendo Graças a fazer Deus, isso. né? Porque antes era regional, assim, o campeonato? Como é que... Tem por os que unificado? regionais, Ah, mas antes tinha separação de 2 campeonatos nacionais. Então, hoje, esse ano vai ser a primeira vez que vai ser um campeonato nacional unificado mesmo, com várias equipes das 5 regiões do país. Isso. legal. Rafael, você falou que começou a conhecer o futebol americano, né, nesse contexto lá em Dourados, né? Ou Não, não? em Minas, Em Minas já, Uberlândia, em né? Uberlândia. Aí, assim, a gente, assim, pelo menos para mim, uma das coisas que me chamou a atenção já há um tempo, né? Às vezes a gente acompanha alguns filmes, né? E às vezes os filmes, eles trazem um enredo, e alguns filmes cristãos, assim, que trazem toda aquela carga, aquela força, que para mim, pelo menos, faz algum sentido, assim, a maneira diferente como as equipes muitas vezes lidam com a vida cristã. E não sei se isso de fato é assim, ou se aqui no Brasil é assim, lá nos Estados Unidos não, né? Até a questão de capelania parece que é levado mais a sério. Então isso tudo me chamou a atenção. E, inclusive, acho que, se eu não me engano, o time de Rio Preto, o Vailes, ele começa com um rapaz que era da igreja. Parece que era um grupo de pessoas que eram da igreja, né? Que começam o time aqui. Então eu queria saber, vocês acham como é que tem realmente esse potencial? Existe realmente um vínculo entre a cultura americana, uma cultura cristã, uma vida cristã, né, melhor dizendo, com essa prática esportiva, com essa modalidade? Acho que do ponto de vista assim americano é bem interessante em 2 sentidos. Primeiro, que a cultura lá ela é enraizada no protestantismo, né? E isso influencia Historicamente, né? historicamente isso vai influenciar vários aspectos da cultura, desde vários cantores que começam no gospel, depois vão para outras áreas e vários outros aspectos da cultura. E além disso, é que o futebol americano ele começa nas universidades. Então, quando ele veio, quando o rugby veio para os Estados Unidos, vindo da Inglaterra, Uhum. isso lá nos anos 1800, alguma coisa, dentro das universidades começou-se a disputar com novas regras, foi evoluindo o esporte para chegar no futebol americano. E as universidades lá, principalmente do Nordeste, desculpa, muitas delas são né? confessionais, calvinistas, como Princeton. Então, intrinsecamente, parece que realmente existe não só do aspecto cultural, mas da origem, essa motivação. É uma ligação mesmo, parece forte, né, com a vida cristã, assim, nessa prática ali, a maneira como é. Eu não sei como tem o Dia de Ações de Graça também, tem um jogo especial, assim, né, que é bem... um aspecto Thanksgiving cultural. tem vários jogos, tanto de futebol americano, de basquete, então é o dia inteiro, assim, só tendo jogo. E é bem cultural deles mesmo, de parar o dia pra assistir um jogo e ficar só... Naquele Dia de Ações de Graça é um dia É também um feriado, de... né? É um Tá todo mundo feriado. em casa, eles têm um almoço de família, tem um momento de dar graças, de falar pelo que é grato, né? A origem do feriado. E aí, a televisão aproveitando, tá todo mundo em casa, vamos pôr Sim, jogo o sim. dia inteiro, porque é uma quinta-feira, é sempre uma quinta-feira. Entendi. Então isso já contribui também para a própria dinâmica de propaganda, de investimento mesmo, né? Sim, Para chegar sim. onde... o benefício para mais gente. Temos o pessoal ligado aqui já, ó, querendo saber um pouco mais. Quem que é o nosso fã Thor? O Thor é bem legal essa conexão que o futebol americano traz, porque é óbvio que o esporte, qualquer esporte, ele vai trazer isso, né? A gente começa a se envolver, descobre que mais alguém gosta, vamos assistir junto, vamos praticar juntos. Então, por exemplo, o Thor é um bom exemplo, né? Ele estava assistindo sozinho em casa, ele se interessou, até eu trouxe umas imagens aí, Gustavo, tem a foto, Mas tem a o Thor não é bandeira. muito de socializar.
Então, Ele é o mais. nosso querido saxofonista, um abraço pra ele. A gente preparou. Ele assistiu o primeiro jogo que teve no Brasil, da Liga Americana, que foi algo inédito, eles jogarem No Itaquera, né? na América do Sul. No maior estádio do... melhor. melhor estádio do Brasil, né? E Pessoal do isso Cruzeiro não é. trouxe um movimento pro esporte. Isso foi um ápice do movimento do esporte dentro do país. Assim. Nos últimos 10 anos houve um crescimento absurdo da base de fãs, que antes era para poucas pessoas que assinavam o ESPN, e hoje você já tem futebol americano na TV aberta passando, E né? eu acho que essa vinda Da bandeira. da NFL no Brasil, assim, mostra muito o propósito deles de também expandir, porque hoje, se eu não me engano, o Brasil é o país que mais consome futebol americano fora dos Estados Unidos. Que legal. Ó, e É mesmo? assim, Se a eu gente não às me vezes... engano, A gente está é isso conversando aqui, e é novidade, talvez, para algumas pessoas, para talvez alguém que está acompanhando, é algo assim também bem novidade, mas é possível que muitas pessoas que a gente não saiba também tá acompanhando, porque o que eles têm dito é isso, que cada ano que passa, o público que assina ali o canal para acompanhar os jogos tem aumentado demais, né? E essa questão do jogo, né, ter acontecido aqui no estádio do Corinthians, Cadê? Mostra aí, por gentileza. essa foto aí? essa bem, foto. Bem bonita. É que o Gustavo ele não tá querendo passar a foto porque é no estádio do Corinthians. Aqui, ó. Ô, Gustavo, pode passar, Aí, ó. não tem nada a ver, não. Então, Nossa, no estado do Corinthians fizeram isso aí? Foi bem legal. O time que mandou o jogo, que é o Eagles, né, que é o time da Filadélfia, É o melhor também. eles jogaram, eles são verde, né? Só que eles Não, são ruins. eles mandaram o jogo de preto Eles para mandaram Em respeito, não respeito. pode, respeito né? ao Corinthians. E é legal porque a temporada da NFL começou nesse jogo. Ah, começou a temporada Foi o aí? primeiro jogo da temporada, da última temporada. E aí os Eagles foram até o último jogo, a final, e foram foi os campeão, campeões. né? Então, é o seguinte, 100% dos times que jogam e ganham no Brasil ganham o Super Bowl. Só isso aí- teve um. Não, mas calma, isso aí já tá misturando um pouco de superstição. Isso aí você sabe que nós somos crentes. Não, né? estatisticamente. Estatística. Ah, E tá. tem 100%. mais, 100% dos jogos que são realizados no estádio do Corinthians de futebol americano é campeão também. Estamos né? levando exatamente, pra um lado é. de superstição aqui hoje o nosso Não, podcast. 100%. Você Não, é estatísticas. Matemática, isso vai muito, né, na parte técnica Eu de vou, avaliar. sim. Acho que a gente tem que assumir que a gente gosta. Né? Você fala de signo também? Não, brincadeira. Que isso. É zoeira. Mas o... Cara do pastor. É só pra dar. Calma, fui eu que falei. Fui eu, gente. Fui eu. É brincadeira. Mas realmente tem vários aspectos do esporte que eles são influenciados culturalmente, assim, e nascidos do berço cristão. Tem uma outra imagem do jogador ajoelhado. Eu preparei essa história bem legal, né? Ele chama Timothy Tebow. Ó, então, assim, né, Você não para tá quem inventando, talvez não, não, vamos pensar assim, para quem talvez não está ligado com a ideia da gente estar conversando sobre futebol americano, então essa história é algo que É uma história uma real. de relevância, né, para nós aí. Chama ele de Tim Tebow, né? Você lembra dele? Você chegou a assistir ele jogando alguma vez? Acho que não. Ele já tinha aposentado. Acho que já não era na minha época de começar a acompanhar o FA. O Tim, ele é filho de missionários que tem um projeto nas Filipinas, missionários batistas. Cresceu lá com o projeto, com os pais. Quando ele teve idade já de idade escolar, ele voltou para os Estados Unidos, fez o ensino médio, o universitário, o college. No universitário, ele foi campeão e foi eleito o melhor jogador. Ele ganhou o troféu Heisman, que chama. Aqueles campeonatos universitários ou não? Isso, aí? exatamente. Ele Que também é forte, né? Pelo jeito. Isso, assim, é um negócio- praticamente. Porque é como se fosse uma Série B, mas é como se tivesse uma base gigantesca de fãs e um E nível muito estrutura alto. também, né? Um nível muito alto. técnico. E aí, pode deixar. Aí ele cresceu num lar cristão, tem ele é um crente fiel. E aí ele foi escolhido, né, pelo time do Denver Broncos, que é esse uniforme que ele tá usando. E aí todo jogo
antes de entrar, ele ajoelhava e orava dentro do, assim, né? No campo do ali. lado do campo, Lá no né? campo. E isso, na época, gerou um burburinho muito grande na mídia, porque ele era um jogador que tinha um prospecto, um potencial muito alto, e ele era muito fiel nisso. Toda vez ele orava, e quando se colocavam ele no microfone, ele tinha oportunidade, ele dava glória a Deus, ele dava graças a Deus. Testemunhava ali, né? Testemunhava. E aí, já existia uma cultura cristã, mas assim, dessa forma tão midiática, vamos colocar assim, visível para frente das câmeras, ele foi muito promissor nesse aspecto. E aí outros times que ele passou depois Acabou influenciando também. acabou influenciando. E é muito interessante, porque ele não teve sucesso na carreira dele, não foi um campeão, depois um profissional, né, na NFL. Porém, ele é um jogador que até hoje é lembrado, e é lembrado por causa disso, porque ele era um cristão fervoroso, todo mundo gostava dele, a mídia, os colegas, os adversários, ele era um profissional muito bom. Uhum. E ainda, até hoje, assim, quando alguém se machuca em campo, ou às vezes antes do jogo, dependendo de quem são, alguns jogadores se reúnem para fazer uma oração antes do jogo e no final agradecendo que deu tudo certo. E de certa forma, pela influência Isso. dele no Isso já no- provavelmente acontecia antes, mas depois que ele fez isso a primeira vez, ganhou um Uma impacto proporção, bem legal. Assim. Então ele é um azarão, um cara que nunca foi campeão, mas que deixou um impacto muito grande na liga. Aí você falando, eu lembrei também, né, que nesse último jogo, até que o Eagles foi campeão, tanto do time do Eagles como do outro time, alguns atletas também, né, deram ali uma palavra que me chamou a atenção de testemunho, porque eu vi alguns cortes, né, eu não lembro dos jogadores, assim, também não tem muita intimidade com os nomes, mas eu lembro que tanto um jogador do Eagles como do outro time, eles também testemunharam. Então tinha um corte ali de forma muito direta, né? E talvez, assim, não é que nos outros esportes não tenha também, mas parece que isso é muito forte, né? E agora ouvindo essa história, talvez isso tudo faz parte, né? Dessa data já sendo trabalhado esse aspecto de se testemunhar de forma ampla, né? Da obra de Cristo na vida desses atletas. Assim, isso é bem interessante. Mas, assim, acho que seria legal a gente falar um pouco também de como funciona. Vamos pensar Eu assim. estava pensando nisso, mas... eu Antes acho- disso, É difícil, Não, né? mas Não é antes- todo mundo. Né? não precisa ser tanto de regra, mas, por exemplo, tem algumas particularidades que eu acho muito legal nisso. Nos Estados Unidos eles têm isso, não só no futebol americano, mas no basquete também, que é escolher os jogadores antes, não tem isso aí? Já comprar o jogador e negociar o jogador, não tem esse negócio de comprar? No Brasil também tem isso? Está sendo Não, negociado teu Não, passe? a gente não tem o draft aqui. É o draft que chama, isso. A gente não tem o draft aqui. Então, para entrar num time hoje, a pessoa faz uma seletiva. Para alguns times que têm uma equipe de desenvolvimento, a pessoa entra, se desenvolve ali. Se ela, né, tem um potencial e tudo, aí ele sobe para o time principal. E aí ele vai sendo usado à medida dos jogos, porque diferente do futebol, né, que a gente costuma ver, no FA a gente não tem limite de substituição. Ah, Então, não, O cara machucou, pode trocar. pode trocar, não tem um limite de substituição. Às vezes entra um cara para fazer uma jogada. Então, aí depois ele é substituído por um outro. Então, assim, não tem esse limite, então facilita. Então, quanto maior o plantel do time, né, para jogos, principalmente fora de casa, que às vezes os times têm que viajar e tudo, é melhor para descansar. Quantos jogadores que são de cada time jogando? Ó, Não, em No campo. campo. em campo são 11 contra 11 contra 11. esse é o time, no caso, 11 de ataque e 11 de defesa. 11 de defesa, isso. Isso. Mas se você for colocar todo o time, os reservas, o cara time leva de 2 ataque, busão. o Dá time mais de de defesa, 50. são mais 50 jogadores. Caraca, é muita coisa. Ó, uma coisa desse, voltando no draft aí. Cara, é muito legal que os caras, tipo, eles pensam o que o cara vai render pro ano que vem, o que ele fez esse ano, pega um currículo do cara, né? Sim, eles Pra pegam, fazer essa compra, sei lá, pra reservar o cara, né? Mais ou menos isso. pegam o currículo dele tanto na faculdade, eles têm também eu esqueci o nome. O quê?
O Os histórico? testes. Não, os testes que eles fazem. Ah, o Combine? Isso, eles pegam os números do Combine também, que O são que é o Combine? Teste físico. testes físicos. Então, ele tem que fazer repetições no supino com determinado peso, tem que correr 40 jardas e eles medem Menos o tempo. tempo que eles E isso vão dependendo correr. da posição, no Não, caso, isso né? que é divertido, o Combine. Porque, claro que a velocidade que você vai conseguir numa corrida é diferente para cada posição. Porque Sim. você tem jogadores mais magros, mais Aham. gordos, mais altos, porque mais tem baixos. uns caras lá que eu falo assim, Só que esse cara aí não vai O que é conseguir legal é correr. que todos eles fazem todos os testes. Então, Sim. às vezes você tem aquele cara que pesa 160 quilos que vai correr 40 jardas o mais rápido que ele conseguir. E é extremamente divertido assistir. É bem legal assistir o Combine, assim. Que legal. Não, mas o tempo que é Aí é por solicitado pra posição, ele, aí é. Ah, Por tá. posição. Mas, por exemplo, o Tom Brady mesmo, que super famoso e tal, ele não fez um bom Combine. Aham. Você Eu vê. acho que eu ouvi falar isso aí mesmo. Que É. ele não era uma Não. pessoa E o time que promissora. comprou Não. ele, o time que comprou ele, então teve uma mega sorte ali, né? Ele Quando- foi desenvolvido, É. né? Tipo, ele começou como reserva ali, e aí eu acho que o QB principal machucou e tal, e ele foi entrando no... E aí, tipo, ele foi entrando nos jogos e tudo, e depois virou o que virou o Patriots. Entendi. É. O time. Parece que assim Ó. também. Ele tinha uma história bem de ser regrado e tal, mas aí depois, pro Sim. fim da Não, carreira, ele- O cara Ele- jogou até os 40 e tantos. Ele jogou até os 45. E assim, ele brinca, porque hoje ele virou comentarista. Ele brinca que, qualquer coisa eu vou voltar. Porque ele tem ele é muito rígido com o físico Preparado. ele dele. continua Lembra ainda, muito o então. Cristiano Sim. Ronaldo, Ele assim, tem um essa preparo perspectiva. eu lembro disso. Ele é magro? Essa É. comparação. Ajuda, né? Essa cara ser comparação, ele tinha muito. Ele é bem sistemático. Não, ele mesmo, né? escreveu um livro sobre a nutrição dele, como ele se alimentava, porque ele foi um profissional que rendeu muitos anos. Se eu fizer um livro disso, eu acho que a Casa de Carne, nossa, vende Né? muito na semana que vem. Acho que Casa de Galera- carne e café, né? café, o mercado, a galera vai começar. Eu tô lembrando aqui, antes a gente vai falar um pouquinho mais das regras, mas aí lembrando, né, Rafael, você começou a conversar um pouco mais aí na igreja com relação ao futebol americano e passou um tempo, né, a Suelen veio para a igreja, a gente falou dela agora há pouco, Isso é horrível, esposa do esquecer esse Thiago, nome das A pessoas. Daisy. a Daisy. Então, tudo envolvido com o futebol americano, né? Mas E aí, como é que vai Tem fazer? o Jonas também. Que... O Jonas gosta, né? O Jonas também, ele... O Jonas gosta? É verdade. tá Jonas bem- jogou temos lá algo- no Ele jogou? Nordeste. Ele jogou lá. Pô, eu não sabia. Eu achei Jogou. que ele gostava. Mas ele jogou igual eu, assim, pouco tempo. Mas ele era Mas ele melhor que entende eu. bastante, né? Sim. A gente até falou pra ele vir. E por que ele falou, saiu? não, Foi eu não mandado gosto de falar. embora? O draft não... Não. De Rio Preto Aí não. é no Brasil, né? O draft é um processo... Não, lá, né? Dos Estados Unidos. Tô falando que Aqui ele... tem também Cedral, os times tal, mais... os times menores. Mas aqui. existe sim, Onda Verde. existe. É engraçado falar isso. É um mini draft, né? Não, mas aí não, porque o draft é o seguinte, esse é um aspecto muito legal, porque ele equaliza os times numa liga que é fechada. Então, como você não tem rebaixamento, como você faz para os times que ficaram em último não ficarem em último para sempre? Porque não é bom para a liga que um time seja ruim para sempre, é bom que tenha variação, competitividade. Então, o que eles fazem? Eles pegam os piores times da temporada, quem ficou em último, e fala, vocês podem ser os primeiros a escolher... Não, você tá brincando, os porque eu reforços. pensava Sim. que esses caras que estavam escolhendo o primeiro é porque eles tinham, sei lá, mais dinheiro, ou eles tinham... Não, ou tinha ficado melhor colocação no... Não, é o Não, contrário. totalmente Você ao tá contrário. brincando, então fica aquela briga lá dos ruins, Equilibra. dos times ruins do ano Isso, passado. só que- Ou, não, esse cara aí, ele vai pra tal fulano. Fica aquela luta, né? E assim, pode acontecer durante a temporada entre os times deles trocarem o jogador e trocar uma posição de escolha no draft. Ou então os caras não têm nem amor pelo que é igual o futebol aqui mesmo. Sei Não, lá. mas assim... O cara que joga não tem aquele, né? Não, Aí você virou Tem negócio já. a dedicação tem que ser para defender a equipe, Em né? co- Isso que... Não, mas é porque Assim, você tem casos e casos. Porque quando o cara é selecionado universitário, como é um universo... Porque lembra que a população dos Estados Unidos é maior que a nossa. Então a base de jogadores é gigantesca. E só são selecionados por ano para jogar profissional menos de 1.000 jogadores.
Então, o cara que é selecionado, ele tem um... Potencial grande, Ele né? tem um potencial e ele valoriza o time que selecionou ele. Porque às vezes Ah, aquela é a entendi. única oportunidade que ele vai ter na vida inteira para sustentar a família dele. Entendi. E aí o time espera muito dele. Quando ele atende com essa perspectiva, eles podem ter aí 20 anos de sucesso junto. Entendi. Mas talvez o jogador não seja tão bom, não se atendo desenvolva. Aí pode tanto, trocar. Então eles fazem as trocas. Isso. Ó, mas uma coisa interessante é que o futebol americano, pro cara que é profissional ali, jogador, ele é meio que uma segunda opção da vida dele, porque a maioria tem que estudar, né? A maioria tá numa faculdade. Eu nunca vi um filme, porque a gente vê em filme, né? Eu nunca vi um filme que o cara nunca estudou. Ah, pega aquele maluco lá. Aí os caras enfiam ele numa faculdade, né? Isso Que a é maioria legal. dos times tem uma faculdade, né? Aí o cara, não, você vai ter que estudar. O cara é horrível na faculdade, mas vai ter que estudar, terminar o teu curso lá e pra ser parte de um time. No college, para a pessoa participar dos times, ele tem que obrigatoriamente manter ali uma presença nas aulas. Eles cobram bastante Nossa, disso. tudo. E você vê que interessante, isso é cultura, né? É a Então, é o cultura que a do gente país. estava falando no início, né? Porque, então, por isso, Pensa chegou do o ponto funcionário. contrário. A gente, no futebol, aqui no Mas Brasil, voltar esse assunto é pertinente, é É, bom. não, a eu gente tô- pega a molecada, Vamos pôr que é bom de jogo, que é bom de bola, de futebol. E aí o que acontece? Primeira coisa, põe ele num time grande e tira ele da escola. Ou ele só faz até o ensino médio, né? Ou põe numa escola que só vai lá e dá presença lá e, E tal. aí é Sim. muito difícil isso, porque você tem porque não é todo mundo que vai ser um jogador de sucesso. Não é todo mundo que vai ser o Vinícius Júnior, um Rafinha. É um jogador ou outro. Então, um jogador mediano, que joga aí alguns anos, um momento ele vai aposentar e aí ele vai fazer o quê? Entendeu? Ele tem que mover a vida. Então, quando você não tem o estudo, é uma barreira já. E lá, nesse universo de tantos jogadores e poucas oportunidades, Já tem esse... você incentiva o estudo. Porque mesmo se eu não tenha sucesso como atleta, Você ganha eu uma posso bolsa ter meu espaço como na profissional. faculdade ali como profissional. E é interessante que os caras já têm uma bolsa na faculdade ali que foi escolhido o time, né? Normalmente. E daí a gente vê, né, que a gente está muito mais ligado culturalmente com o soccer, com o futebol, e como isso é só para diferenciar, né? É pessoal, bom, aí é bom pra não misturar. Não misturar. Mas soccer qual que é? Só pra eu saber. É qual? com o pé. Com o pé. Ah, nós O jogamos futebol- soccer. Então, Entendi. retornando. né, Soccer americano, vamos. Rapaz, Nossa. Ficou muito confuso. pra já. Complexo. Pra bananar mais. como a gente... Conclui, vai. Obrigado. O microfone é ali, ó. A gente vê que poderia ser diferente, né, no nosso país. Poderia, sim. Porque também gera um volume de receita muito grande, né, o futebol soccer. E lá nos Estados Unidos você vê como isso é muito mais proveitoso, como que culturalmente tudo isso faz mais sentido. Eu acho que a maioria dos jogadores deve fazer educação física ou alguma coisa ligada à saúde, né? Não, eles Não. eu acho que eles fazem. Eu não sei, mas assim, o que eu conheço, eu tenho um primo que ele jogou mais basquete no universitário e não foi profissional lá, jogou no profissional aqui, jogou na NBB. Ele fez business, né? Ele fez administração, ou vai para a área de marketing esportivo, porque ele consegue trabalhar ele já tá no meio, né? Entendi. Você vê que interessante? Agora aqui os caras nem estudam. E quando estuda, vai nessa área de esporte mesmo, né? Mas tem um cara que jogou diferente o soccer. O cara virou médico, né? O cara era médico antes. Como é que é a história do Sócrates? Do Sócrates? Sócrates. Não, tem algumas... Eu não sei, eu queria saber tem essa história. Tostão, Ele era que médico foi antes? médico, Ou ele- Sócrates, Não, a gente- é você que tem- durante, né? E você tem jogadores... Aqui de Rio Preto tem um exemplo ótimo de soccer, que é o Jefferson, né? Que era o goleiro do Botafogo. sim. E é um empreendedor aqui na cidade. Então, assim, ele não foi só um jogador. Ele pensou, não, eu vou empreender, vou pôr pra frente, né? Vou investir. A maioria Mas é deles. exceção, né? Assim, você vê que isso Ele no foi um Brasil, jogador de não. seleção brasileira. Ele é A uma maioria dos exceção. jogadores aí, por exemplo, nessa mesa aqui sentou o Fábio Simplício, lembra dele? Sim. São Paulo. Aí depois o branquinho do Mirassol também. Os caras tudo empresário, tudo investidor, tudo empreendedor. A maioria acho que vai nesse ramo aí, porque também já tem os amigos, já tem uma coisa ou outra. Investe nisso que é legal. Mas esses são os jogadores que foram selecionados, que deram certo, que ganharam um tem os que salário, não deram. juntaram, e a molecada que ficou nas peneiras, entendeu? Isso aí que eu acho que é muito... Deveria ter um trabalho em cima disso, né? porque você Sim. tem muitas
crianças e jovens no Brasil que se dedicam, pais que levam pro filho pra peneira, que vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte, fica correndo atrás de peneira. E só vai parar lá com 20 e poucos anos, quando vê que realmente Quando vê já que não vai dar certo. Não vai E dar às vezes certo. nesse processo Perdeu o tempo. pode ser que Tá ali, seja alguma né? coisa negligenciada. Então, assim, é muito difícil. É uma situação, é muito concorrido, é uma situação. É um exemplo. O caso do futebol americano, ele é um exemplo no sentido não para ser feito identicamente, porque eu acho que culturalmente tem várias adaptações. Mas é um incentivo, né? Uma motivação. E essa influência agora chegando no Brasil, até a questão de estrutura, né? Quando a gente vê esse jogo acontecendo aqui no Brasil, isso deve trazer um impacto também, assim, de chamar atenção para um modelo, né? A ser seguido, a ser buscado. Pelo menos é algo que a gente espera, né? Eu queria até perguntar para a Suelen se ela acha que o futebol americano no Brasil, que ela tá bem mais inserida do que eu e tudo mais, se ele traz um pouco dessa influência, desse relacionamento com a educação. Eu até penso na parceria do Vailers com a Unirp, e eu já vi isso em outros times do Brasil, tem parcerias com universidades. Você acha que tem alguma relação? Assim, tem alguns times, por exemplo, o Vailers, alguns atletas que demonstram um desejo, então tem a parceria ali com a Unirp, para a pessoa continuar estudando, porque, assim, hoje no Brasil, o futebol americano não paga conta de ninguém. Uhum. Então, a pessoa... mais pela paixão mesmo ali, pelo... Sim, só é um ou outro que consegue viver só do futebol americano. Então, a pessoa, ela chega em alguns times, ela entende que se ela não fizer outras coisas, se ela não fizer uma faculdade e tudo, ela não vai conseguir, tipo, depois de um tempo que ela parar de jogar o futebol americano, o que ela vai fazer da vida? Com o que ela vai trabalhar? Uhum. Então, assim, alguns times do Brasil têm essas parcerias com as universidades também para incentivar os atletas a se manter ativo no meio da educação, ali, estudando e tudo, para se formar mesmo e ter uma profissão. Legal. Olha, eu vejo assim, o cara que joga futebol americano aqui no Brasil, ele tem que gostar muito. Tem que gostar muito, porque primeiro ele tem que gostar e entender do jogo e tal. E depois ele tem que investir nisso e achar um time que jogue isso. Porque é poucos, né? Vamos colocar aqui na cidade, a gente tem um. Tivemos aí, né, a oportunidade de ter um time aqui na cidade, mas vamos pensar. Porque agora futebol, o soccer, a gente só Qualquer esquina você encontra, né? Você consegue jogar, né? Você consegue ir lá brincar e tal. E consegue brincar fácil. Agora você não vê uma molecada jogando a bola, rodando aqui pra lá e pra cá. Você não consegue ver. Mas aí entra o flag, que é o que eu jogo. Que legal. Vamos explicar então isso aí, como é que... Pra quem não tem noção nenhuma, assim, até do futebol... A gente vai voltar depois um pouco. Eu tinha uma questão muito legal. Pode ser. Eu tinha uma outra questão que era sobre o futebol, sobre apoio, sobre, por exemplo, a idade que se inicia para jogar o futebol americano, se tem apoio, tipo, se qualquer pessoa consegue jogar, independente do financeiro, como é que funciona isso? A idade que se inicia, tipo, pro futebol americano mesmo, ele é acima dos 16, 18 anos. Já é grande. Mas, por exemplo, o Vailers mesmo, ele tem um projeto social, que é com crianças de 6 a 16 anos, então crianças e adolescentes, que ensina o flag, que é parecido com o futebol americano, mas tem um pouco menos de contato e questão financeira é bem mais barato de se jogar. Então, tipo, tem alguns outros times também no Brasil têm investido também nesses projetos sociais para também desenvolver as crianças e tirar muito lugar para tirar mesmo a criança da rua, né? Tipo, num contraturno escolar ali, então para manter ela ativa, né, incentivar a prática esportiva e também incentivar ali se manter na escola. Entendi. Já que a gente já entrou no assunto, então, o flag é um que puxa e você joga, vamos falar disso, né? Deixa eu rapidamente aqui, aí a gente já emenda os dois. Uhum. Gustavo, por favor. Eu preparei, então, aqui rapidinho para explicar, porque muitas vezes a gente tá passando na televisão e aí você vê aquele monte de gente trombando lá e não entende nada. Não entende Fica nada por fora, né? E acha bem confuso aquele negócio, mas assim, é uma coisa... E é engraçado porque a gente realmente não gosta do que a gente não entende, né? Faz já o cria teste. uma barreira, né? Assiste Você já beisebol, cria uma barreira. senta pra assistir beisebol, Nossa, né?
Meu Então, marido gosta de beisebol, eu fico assim, É, gente, o tem que que tá entender pra acontecendo? Eu gosto também, acho. eu preparei essa imagem aqui. Não sei se fica melhor assim ou eu mostrando aqui. Aí você viu que fica melhor. Mas eu queria mostrar. Isso aqui é uma. Por que é um jogo pausado? Então o objetivo é você sair de um canto do campo e ir pro outro lado do canto. Conquistando território, vamos Isso, pensar É, uma assim, né? conquista de território. E aí, como funciona essa conquista de território? Cada linha maior marca 5 jardas. É uma medida de distância que eles utilizam lá. E você tem 4 tentativas para andar 10 jardas, ou seja, 2 linhas. Se você não conseguir ganhar esse território em 4 tentativas, a bola é do próximo time. Se você é do outro time. Se você conseguir, você renova. Você vai ter mais 10, mais 4 tentativas para Pra andar 10. E mais de 10 em 10, você vai chegando na zona do ponto. E não pode andar tudo de uma vez. Agora, se numa tentativa, pode. na segunda, você andar mais que 10, benefício Mérito. seu, ótimo. Aí o time inteiro anda pra frente. Aí vai andar Isso. para frente. Ah. Essa imagem aqui, ela demonstra bem isso. Então, vai acontecer uma jogada. Vocês podem Mostra ver a aqui, tela. ó, Aquela aberta nossa aqui, pra ele apontando. Ah, tá. tá. Mas aí vai ficar na aberta? Ah, É, na aberta. Não tem problema, dá pra ver. Você tem o time de verde e o time de branco. Um tá de frente pro outro. Bem no meio entre eles, tá ali no chão o jogador com a mão na bola. Então tá parado, eles estão nessa linha. Agora conta 10 tracejados. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar lá no L, mais ou menos. Então ele tem 4 tentativas para fazer a bola chegar aqui no L, no meio do campo. A formação, você fala, mas por que tem essa formação? Porque a bola ela vai vir pro quarterback, que é esse jogador de verde mais no fundo. Sozinho ali, né? Isso, que é o lançador. A bola vai vir para ele. E os jogadores que estão lá em cima, o que está mais lá em cima e o que está mais embaixo, são os recebedores. Então o quarterback vai tentar jogar a bola para eles. Enquanto isso, todos os outros branquinhos vão ou marcar os 2 corredores, né? Esses 2. Então tem os marcadores que vão marcar eles. Enquanto os que estão aqui, linha com linha, vão tentar atacar o lançador para ele Impedir ele de Ah, lançar de essa lançar a bola. Então, Mas eu poderia fazer, por exemplo, o lançador aqui, dar na mão de um desse aqui, esse aqui marcou bobeira e aqui Sim. Sim, ele pode ir embora. ter jogada de corrida. Cara, eu já vi não tem... um lance que o cara. Se você quer, ele pega a bola assim, você não sei o que, você Fingindo, quer fingindo. né? É. Cara, isso é maravilhoso, né? O cara fica, do nada ele começa a correr daqui, né? Da onde tá o L aqui. Então, a gente chama bem legal de isso. trick play, né? Tipo, jogadinha engraçadinha, assim. Então, assim, Gosto aí dessa. você tem jogadores Não é de muito defesa comum, né? tentando ler. Essas jogadinhas engraçadinhas. Depende da situação. Depende da situação. Às vezes eles vão fazer, assim, tentou andar 10 jardas nas 4 tentativas. Tipo, na terceira não conseguiu, então Vamos no entra o time de chute. Aí ele vai tentar Então ele fazer vai alguma coisa. chutar pra colocar a bola mais longe possível pro time de ataque adversário começar, tipo, quanto mais perto da end zone ali, né, deles, que é onde marca o touchdown, o time adversário começar, melhor pro time da defesa. Então, às vezes, acontece as jogadinhas engraçadinhas justamente nessa hora do chute. Entendi. Tipo, eles fingem que vão chutar e dão um passe, ou o cara sai correndo pra ganhar as 10 jardas. E ninguém tá esperando isso. É. E todo jogo você acha que acontece uma brincadeira assim? Porque eu fico esperando só isso, e nunca Todo acontece. jogo é um embate estratégico. Todo jogo. Porque às vezes você vai jogar contra outro time e esse time ele tem um aspecto muito forte e um outro aspecto muito fraco. Então eu vou alterar minha estratégia para explorar esses aspectos lá. Só que durante o jogo cabe aos jogadores ali lerem o que o outro time tá pensando em A marcar estratégia deles e também. alterar na hora. Entendi. Sim, Ó, tá. mas tem uma outra coisa. Aí tem a questão do chute, que tem aquela trave lá que é assim, né? Um negócio lá em cima. Um Y. E aí, tem também o cara sai correndo, pum, coloca a bola lá, que é o touchdown. Não é isso? Ele precisa só entrar. Ele só E, precisa e entrar aquele na chute linha lá? do- Aquilo lá conta mais ponto? Vale uma pontuação menor. Você ganha um extra. Ah, Tanto é é que menor. ele chama extra point. Extra point. Mas depois que ele pensei faz que o valia touchdown, mais. ele não tem direito a um... Ele pode ou chutar, ou tentar o que eles falam que é o mini touchdown, Vale 2. que vale 2 pontos. Então, se ele chuta e acerta dentro do Y, vale 1 ponto. Se ele consegue correr a bola, fazer uma jogada de passe, vale 2.
Tá, então ele faz o touchdown e depois aí ele tem essa Opção. opção de fazer dessa Isso. forma. E é igual o soccer que deixa rolar o tempo e aí quem fez mais ponto ganha? Ou ela tem até um limite de ponto, igual o tênis, que chegou até quem fechou aquele set? Como é que é isso? Não, tem A pontuação. A pontuação vai... Tanto que É deu por tempo. Por tempo. Mas a bola tem vários, a bola Tem sai, várias- a bola é. para, o relógio para, O relógio vai cronômetro é parando. travado. Ah, entendi. Então tem faltas que param o relógio, tem situações do jogo que vai parar o relógio, então dentro igual o dos, basquete ali, mais dos ou menos. 2 minutos muito finais né, o jogo é dividido em 4 quartos. Então, entre os 2 minutos finais do segundo quarto e do quarto quarto, sai a bola pela lateral, para o relógio. Tem uma falta para o relógio. Então, tem várias coisas que o relógio vai parando. A gente brinca, às vezes, que os relógio 2 tá mais minutos parado. finais demora mais que o jogo inteiro. Só Ó, que ao mesmo tempo também você consegue construir uma estratégia em cima disso. Porque talvez, por exemplo, digamos que você está ganhando de uma diferença muito pequena e falta 1 minuto. E você já está na sua terceira tentativa. Se você não conseguir a quarta, vai ter que dar a bola para outro time. Só que do outro lado, você sabe que tem um jogador muito bom. do chute lá, por exemplo. Não, ou um lançador muito poderoso. Então, o que você pode fazer? Você pode tentar jogadas e você não é uma cera. Você manter a bola em campo para o relógio Correr no Correr. relógio. Então, Pra não para que dar o outro tempo. time não tenha a oportunidade de pontuar. então nessa Porque- situação... Desculpa, Pode Bidala. falar. Nessa situação, muitas vezes o time que tá ganhando prefere fazer uma jogada de corrida, porque vai gastar muito mais tempo do relógio. Então, se o cara é tacleado dentro do campo, o relógio continua correndo. Entendi, Então, às vezes, eles vão fazer uma jogada de corrida pra comer relógio. entendi. E aí, Acontece isso no futebol, né? No soccer. Aproveitar para fazer a ponte Tá aqui, ganhando, né? Se o jogador é tacleado dentro de campo, o relógio continua, nesse caso. Então, o que é o tacleado, né? O tackle. O tackle é a porrada. É quando o jogador que tá com a bola, ele tá em posse da bola, então se ele está com a posse da bola, ele tem que ser impedido. Então, todos os outros jogadores de defesa podem avançar Eles nele. têm que impedir ele de alguma forma. E enquanto isso, os colegas dele vão tentar proteger, fazer um muro em volta dele. E a jogada vai parar a partir do momento que eu, que estou com a bola, cair no chão, ou se alguém der um tapão na bola, a bola cair, e aí é de quem pegar. Entendi. Isso é a dinâmica do esporte. É um esporte construído na competição física de quem vai conseguir ficar com a bola. Ele vem do rugby, ele traz essa competição física dessa origem. Entendi. E aí, porque muita gente fala sobre a questão, às vezes, da violência ou do impacto, só que ela é necessariamente para o funcionamento do esporte e não necessariamente maldosa. Tanto é que você tem várias regras, por exemplo, você não pode bater, às vezes, acima do joelho, no joelho, né? De frente. Hoje em dia, são regras que protegem o jogador para que o esporte aconteça e não a maldade ou a violência E é tudo muito respeitoso. sem sentido. Normalmente, né? Isso Talvez essa é a diferença. Onde que entra? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porrada pra todo Essa é a lado. diferença. eu não essa é a consigo diferença enxergar do- dessa forma. Eu já vejo futebol americano e Viu? falo, mano, o cara vai ser amassado ali, a galera sobe em cima dele. Viu? Parece Deixa eu bolinho, falar. né? Deixa eu falar. Posso falar? Agora vai. A diferença do futebol é que muitas vezes isso o atleta não está preparado para receber um contato, né? E o futebol americano ele já tem toda essa situação, querendo ou não, ele já está preparado. Isso já traz uma segurança maior. E outro detalhe também muitas vezes a gente vê a maneira educada, às vezes, assim, que está sendo lidado, né? O técnico, o árbitro. Então, você tem uma forma diferente de Respeito. lidar, um respeito, O assim, respeito é muito que às vezes no grande. futebol, por mais que seja, né, como as pessoas falam, não, o futebol é menos contato, é mais seguro. Só que você vai ver Não, muitas de olhar pro vezes cara fake, já sai ruim. palavrão, isso falta é de respeito. interessante. Então É. você vai vendo essa diferença Em também. geral, você tem... eu já ouvi isso várias vezes, né? Que o futebol o futebol com os pés, né? É um esporte de cavalheiros jogado por brutos.
E o futebol americano é um esporte de brutos jogado por Jogado por cavaleiros. cavaleiros. Eu acho que no filme Invencíveis, que tá, Eu não lembro. do rugby ali no campeonato da África do Ele Sul. fala isso. Né? É verdade. Ele fala do rugby, mas eu acho que vale É a mesma linha de raciocínio. porque Sim. é interessante isso, porque a pessoa julga por causa da violência, mas como é uma agressividade que está controlada dentro de regras, dentro de campo, é até interessante, porque é um jeito de se praticar um esporte, e aí entende-se que esse contato, essa agressividade, ela é do esporte, ela não é da minha vida, ela não é do meu perfil. E ela não quer dizer que eu desrespeite o outro. Eu não estou agredindo ele porque eu não gosto dele. Eu estou agredindo buscando a bola, buscando a jogada, buscando o meu time. Enquanto talvez o futebol, talvez a agressividade ou o mau exemplo, ela venha num momento de malandragem ou num momento de emoção do campo. Às vezes o cara dá um carrinho ali, já com a crava da chuteira, assim, pra ir na canela mesmo, pra machucar e tudo. No FA a gente não tem tanto disso. Assim, é bem mais... Não é tranquilo, né? Mas... Isso é algo interessante nesse raciocínio, é que no futebol americano, a tolerância é bem menor do que no futebol com os pés. Então, por exemplo, se há um desrespeito se encostou a mão no árbitro, desrespeitou o árbitro, é ejetado do jogo. É ejetado. Ou se... Aí ele já não pode voltar. Nesse caso, ele não pode voltar. Ele tem que sair, tipo, da praça de jogo ali. Então, ele sai, tem que tirar o equipamento, pode ficar na arquibancada, mas não pode ficar dentro do campo. Entendi. E eu imagino que isso também seja algo que depois, para a carreira de um atleta que comete uma situação dessa, isso aí fica bem prejudicado, né? Assim, porque, tá marcado ali, né? Na NFL os caras tomam multa por ejeção e tudo, então, assim, Eles evitam. Sim, eles com tentam certeza. evitar, né? Porque vai sair do bolso deles. Uhum. É diferente do Brasil, E aí, que se meu amigo entrar na briga, eu não vou jogar, vou entrar na briga. Não tem o Luiz Fabiano. Não teve uma dessa? Teve. Ele se arrependeu disso. Mas, sabe o que eu acho interessante? Assim, como esporte... Vamos falar desses dois esportes, né? Que aqui no caso é o futebol e lá o futebol americano. Cara, movimenta muita coisa. O basquete e tal. E aí você já pensa, cara, tem um estádio que tem muitas pessoas que trabalham para aquele entretenimento. É um entretenimento para quem assiste, né? Para quem acompanha e tem a paixão de ser torcedor daquele time, é da minha cidade, é tal. E aí, muita coisa movimenta ali dentro, passa muito dinheiro. A logística. A logística disso. Pré-jogo e pós-jogo é muito legal. Então é muito grande o negócio. É muito grande, E aí, tipo, eu fico muita imaginando, gente envolvida. Mas é muita, mas é pouca perto de uma cidade, por exemplo. Então, são poucas pessoas que vivem esse momento. É um trabalho, né? É igual aqui. A gente, poucas gostariam de ter... Muitas pessoas gostariam de ter um estúdio, um podcast, gravar isso, mas se torna um trabalho. A gente sabe que se torna um trabalho, mas é um entretenimento. E aí, com poucas pessoas assim, envolvidas nesse projeto, nesse negócio, no estádio e tudo mais, aconteceu o jogo... E aí as pessoas vêm de fora, cara, isso é um trabalho? Como é que é isso? E aí eu gostaria de saber de você, que trabalha nesse âmbito e vê isso como um trabalho ou vê como um hobby. Um hobby, ou vê isso como Legal. uma descontração. Como é que é isso pra você? Porque a gente vê de fora o time grande, tipo, eu vejo o Corinthians, né, que é o meu time do coração. Eu vejo lá, cara, que da hora que deve ser jogador, trabalhar nesse momento ali, ser auxiliar do técnico, ser não sei o quê e tal, mas é um trabalho pra pessoa. Como é que é pra você? Você tem essa visão? Meu esposo brinca que é um hobby sério pra gente. Porque tem todo... né, de pré-treino e tudo. Então, os técnicos, eles se reúnem, tem reuniões ali semanais, tudo pra conversar mesmo sobre o que está acontecendo. Os treinos são filmados, então tem uma plataforma de vídeo que os atletas têm que assistir os treinos para eles verem também onde que eles precisam melhorar, para o coach conseguir colocar ali tipo, um ponto que foi bom, um ponto que tá pendente ali para o time. Tem que assistir não só o vídeo do treino, mas os técnicos eles assistem também vídeos dos adversários para montar as estratégias de jogo, para ver quais jogadas que podem ser chamadas. Tipo, vai enfrentar um time que tem um bom jogo corrido. Então, mas não é tão bom no jogo aéreo, que é o passe. Então, eles vão tentar montar uma estratégia ali para forçar o time a fazer mais passe do que jogo corrido. Ou vice-versa também. Então, tem reunião com os atletas também para manter
tudo alinhado certinho para passar para eles como que vai ser mesmo no jogo, as estratégias dos jogos. Estudar, né? E é cobrado, aqui no Vailers a gente é cobrado mesmo, tanto no futebol americano quanto no flag, de assistir mesmo os vídeos, porque a gente paga a plataforma é uma plataforma específica para ter esses vídeos disponíveis, então tem todo o trabalho do técnico ou de um auxiliar, ele tá filmando no treino, subindo na plataforma, colocando as tagzinhas para saber o que precisa melhorar, o que foi bom naquele momento. Então, é todo um trabalho por fora a questão de logística, tanto nos jogos em casa quanto nos jogos fora. Então, nos jogos fora mesmo, às vezes o time chega a sair um dia antes, de noite, de ônibus, aí passa a noite inteira viajando, aí no Vailers a gente tem tudo programado, tudo nos horários. Então, a gente, saiu 10 horas da noite. Previsão de chegada, 5 horas da manhã no local, por exemplo. Então, de 5 a 6 a gente vai descansar, 6 horas começa o café da manhã, a gente para numa padaria, alguma coisa assim. Para numa padaria, tomou café da manhã até 7, 7h30, vamos para o campo. Mesmo que o jogo fosse, 10 horas da manhã. Tem toda uma logística antes. Então, chega cedo no campo, começa os protocolos de aquecimento individual, cada pessoa tem seu protocolo, às vezes, de mobilidade, alguma coisa, depois começa os protocolos com o time de aquecimento. Então, assim, é todo um processo até chegar na hora do jogo. Muito mais trabalho. Embora não seja um esporte hoje que a gente pode falar assim, profissional, né? Que a pessoa vive disso, mas a maneira como é levado é nível profissional, assim, hard. Comparado com o futebol, né? O soccer, nossa, assim, é bem regrado, é bem organizado, né? Isso chama atenção. Detalhe, né? Agora o futebol ele surpreende ali, o cara faz uma jogada, fez, né? E a maneira, porque faz, né? Você vê campeonato às vezes o pessoal, mas é mais um campeonato amador. Eu acho que é mais estratégico. Campeonato amador não tem tanta, né, preocupação com essa parte, né, de preparo. Muitas vezes o futebol, né, tem bons campeonatos amadores de soccer, mas não é assim. Mas eu vejo que o futebol americano, até assim, um time que igual do Brasil, é muito mais estratégico do que um time. Porque, por exemplo, se pegar um técnico do futebol americano, por exemplo, e colocar ele sabe regras de futebol, soccer, colocar ele pra tocar ali com estratégia, vamos ver vídeo, vamos ver como que eles fazem, cara, o time vira um avião. Eu tenho certeza que os times grandes fazem isso, tem pessoas pra fazer essas situações, mas pega um time aí que quer crescer, né? O Mirassol aconteceu isso por conta de estratégia, né? De entender e... Profissionalismo, a gente Profissionalismo. olha, né? E é importante dizer, assim, que ótima essa descrição da Sueli, porque o Vailers é hoje um dos melhores times do Brasil. É mesmo? E aí, em Rio Preto... Fala um pouco aí disso, sobre o Vailers. O futebol americano, em 2023, foi campeão brasileiro. Aí, tem até uma... Tem a foto, né? Você tava assistindo isso aí? Eu tava lá. Tava quase infartando. Não, foi lá em BH, Foi em BH, eu final. tava assistindo em casa, Eu tava em casa. Em casa não, né? A gente combinou, nós, as meninas do time, nós combinamos. Então, assim, foi o ápice, assim, do time de... Deixa eu ver se eu conheço alguém. Eu tô vendo, mas... Nossa. Tem muita gente. Esses jogadores, eles eram todos de Rio Preto? Ou tem cara que vocês, por exemplo, contratou um cara de tal time, veio aí pra cá e tal? Já tá nesse nível? Tem gente de fora, tem até americano, né? Tem uns americanos. No time de 2023 tinha o Riley, que era o QB, que ele era de fora, e tinha o running back, né? Não, eu esqueci o nome dele. Que ele dobrava ataque e defesa. Jogava dos dois, né? Como é que chama? Que legal. E foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro em 2023. Em cima do Galo, o Atlético Mineiro. O Galo tem um time também. O Galo muito forte. Tem uma parceria, né? O time... Um dos times lá de BH tem a parceria com o Galo. Aí virou o Galo. Com o Galo. Aí virou o Galo FA. Então é interessante pontuar isso, que toda essa estrutura, toda essa organização do Rio Preto Vailers, isso traz esse resultado. Por exemplo, né? Você vê, essa organização vem com organização, com títulos. Hoje eles já têm um centro de treinamento. Sim, nós temos um centro de treinamento. Então, antes a gente treinava durante a semana. Hoje no Vailers a gente tem um privilégio, que não é todo time que tem esse privilégio, tanto de futebol americano quanto flag. A gente tem 3 treinos na semana.
Então, isso... Ô, Sueli, vamos falar um pouco do flag, então? Acho que Podemos e- falar e também. até a questão, né, que vai ser esporte olímpico, né? Que a gente Isso. estava O conversando. flag vai entrar em 2028 nas Olimpíadas. Então, tenho acompanhado assim, um pouco também da migração dos atletas de futebol americano mesmo. Alguns têm migrado para o flag, tentando mesmo jogar no flag em 2028 nas Olimpíadas. O flag. É um pouquinho diferente do FA. Assim, o campo é menor, o campo de flag é 70 por 25. Então, num campo de futebol, de soccer, a gente, dependendo, consegue montar 3 campos de flag. Ah, tá. Aí O número de atletas também é diferente? Como É que diferente. Hoje, o flag, que é, né, olímpico, né? Pode jogar de óculos? 5 contra 5. Sim, Pode, porque não tem tenho- contato. mas assim, antes essa questão do Vamos chegar óculos, lá. antes do jogo, a arbitragem passa para conferir se não é, por exemplo, esse óculos meu aqui, ele Tem ponta. tem metal e tudo, então o meu óculos de jogo, ele já é um óculos... E é com grau? Oi? É com grau? Eu tenho a lente com grau e eu consigo tirar ela e coloco só Sei. a lente escura. Mas aí eles passam para conferir se não quebra, se é maleável, para não acontecer de me machucar e machucar acidente, também né? a pessoa que vim tirar a minha flag. Que no flag a gente fica com esse cinto Aí. preso na cintura. Ele fica... Tá bom. Esse é o time de Rio Preto, né? Que a gente tava É, vendo, o nosso né? time. O flag feminino. Então a gente fica com esse cinto preso e fica com as flags presas aqui, encaixadas. E cada atleta fica com duas? Isso. Todos os atletas ficam com Na duas cintura. na cintura. E aí, ao invés de derrubar quem tá com a bola, a gente Tem que puxar. tem que puxar e tirar. Eu queria fazer o barulhinho, mas tem que puxar muito forte. Aí tem que Peraí. tirar. É um pop-upzinho. Então tem que tirar e a partir de... Quando tira essa flag, aí para a jogada ali. E aí, no campo de flag, ele é 70 por 25. Então, tirando as duas endzones, cada endzone tem 10 jardas. Então, sobra 50 jardas ali para o campo. Então, 25 até a metade e outras 25. Então, a gente tem... primeiro, a gente tem 4 tentativas para chegar até o meio. Não é igual ao FA, que tem 4 tentativas para andar 10. A gente tem 4 tentativas para chegar até o meio. E depois mais 4 para converter o touchdown. E aí, no flag, a gente não tem o chute. A gente só tem a tentativa Do touchdown ali. dos 2 pontos. Não, a gente pode tentar o extra point, tanto das 5 jardas pro touchdown, aí vale 1 ponto, quanto aí se a gente faz a tentativa de 2 pontos, de conversão de 2 pontos, é a partir da linha das 10 jardas do campo do time adversário. E assim, é uma maneira, talvez, de popularizar, talvez, né? Assim, Sim, a NFL tem investido bastante no flag, por conta mesmo que as Olimpíadas de 2028 vai ser em Los Angeles e tudo, então a NFL tem investido bastante grana mesmo nisso. E, assim, tem trazido... Foi esse ano, eu acho que teve um campeonato infantil do NFL Flag, e as crianças que ganharam aqui no Brasil foram em outros países também. As crianças aqui do Brasil que ganharam, eles foram jogar nos Estados Unidos. E é legal dos Estados Unidos que eu estava lembrando aqui, uma pessoa que é envolvida também, até teve lá na igreja, que foi a Esther, que também, acho que ela morou nos Estados Unidos, os pais, a família, não me lembro, ela morou na casa, acho que de um pessoal que eram missionários também, algo assim, né? A Esther Alencar hoje ela é uma referência no flag no Brasil, ela é QB da seleção brasileira. QB, que é isso? Quarterback, isso. É o lançador. Ela, e ela é de Rio Preto. Ela é do interior do Paraná, Tá aqui, mas ela morou aqui em Rio Preto. E, assim, hoje ela é referência não só no flag, mas no FA também. Ela é técnica de futebol americano. Ano passado, ela aplicou para uma vaga, um projeto do Tampa Bay Buccaneers, que é um time também da NFL, e ela passou uma semana lá em Tampa aprendendo com
com eles, assistindo palestras, assistindo algumas coisas de treino e tudo. E passou o último semestre, ela também passou nos Estados Unidos numa universidade da 3ª divisão do college. Olha. Então, assim, Então ela tá indo também, né, para lá, voltando para os Estados Unidos. esse ano ela foi convidada para ser head coach de uma equipe de flag de uma faculdade, um flag feminino. Então, assim, ela é uma das referências, assim, que a gente... Nacionais. E agora lá fora, né? E tava ali no nosso meio, né, assim, querendo ou não, né, igual vocês, né, a Su também tá quase para voltar para Minas, né, tem aí um projeto de nos abandonar. Vai pra Olimpíada? Nossa, eu tenho que comer muita grama pra chegar na Olimpíadas. Pelo menos pra ver, eu tô querendo ir. Ó, o time de flag, a gente viu aqui feminino e aqui em Rio Preto tem o masculino também, não? Tem. É. No final... Adulto também, igual? Adulto. Ah. Então, Fala pro Felipe qual que é o dia certinho. Eu acho que nossa, é muito legal isso aí. É um esporte que o legal não do tem flag contato, é que né? assim, ele tira um pouco as barreiras que as pessoas normalmente têm com o futebol americano. Então você tira a questão da violência ou do risco de lesão e você tira um custo do equipamento, porque o equipamento é muito capacete, aquelas coisas são muito flag- caras. Não usa nada, capacete. Não, a gente... igual tava na foto, a gente tava ali já pronta pra jogo. Então, é a chuteira, o cinto... Chuteira com cravo? Normal? Chuteira pra campo. Sei. Chuteira, o cinto... Quem quiser tem a opção também de usar um protetor bucal, para caso aconteça Bater a boca. alguma coisa, isso. Então, assim, é bem mais em conta, bem mais barato do que o futebol americano. Fora que, assim, os jogos de flag, a gente consegue jogar no Campeonato Paulista, que hoje é o maior campeonato estadual do Brasil, a gente consegue jogar 2 jogos num domingo. Entendi. Já no Campeonato Brasileiro, que aí... E o campo é diferente, né? Isso, é menor. é né? menor. Ela explicou. No Campeonato Brasileiro, a gente chega a jogar 3, 4 jogos no mesmo dia. Entendi. Então, os jogos são duração ali de 1 hora e 20, mais ou menos. Então, é bem mais rápido do que um jogo de futebol americano. Entendi. Nossa, cara, eu tô pensando aqui. E ele é, assim, ele é uma ótima entrada, não só, assim... É um começo crianças, Isso. mulheres... É isso que eu ia perguntar. e homens também. Ele né? é um, tipo, pro cara que gosta de futebol americano, mas não quer ter contato, aí ele conhece o flag, começa ali. Você acha que ele é uma porta de entrada pro futebol americano, pro homem, por exemplo? Pra mulher também, mas pro homem? Sim. Sim, sim. É. Sim. O cara entender um pouco mais, fala, não, consigo e agora eu tô preparado pra levar porrada. É isso. E para assistir, né? Porque acho que é o lance comercial, parece, né? Até a NFL investir, parece que muito nisso, né? De trazer para as Olimpíadas, de trazer o pessoal mais próximo dessa relação com o futebol americano, né? Assim, eu acho até algo que a gente quer fazer. A gente quer fazer o flag lá na chácara da igreja, num acampamento ou da UPA, da UMP, ou do acampamento já do ano tivemos que vem. algumas experiências, A gente né? já brincou, O já. Abdala já tentou várias vezes. Eu vou conseguir. Mas já tivemos sempre, curso, sempre já batia tivemos- a agenda com o time, assim. Então, a gente nunca conseguiu ir. A gente teve algumas reuniões de ter como é que fala, um estudo indutivo lá de futebol americano e tal. Mas justamente porque porque é uma porta de entrada, é uma democratização bem forte do esporte, assim, né? Eu acredito. Sim, e assim, Mostra eu aí. trouxe as medalhas. Ano passado, nós fomos campeãs da Conferência Caipira, que é, até ano passado, o estadual, né, de flag aqui em São Paulo, ele era dividido em conferências. Então, tinha a Conferência Caipira e a Metrópole. O Vailers se sagrou campeão, sendo o 3º ano competitivo do time feminino. Nossa, muito rápido, né? Que bom. E aí, nós ficamos com... Aí, depois, tinha uma competição entre as duas campeãs, as duas equipes campeãs de cada conferência. E nós ficamos no 2º lugar. Então, assim, pro time foi uma conquista muito grande, assim, a gente ficou nas nuvens mesmo, porque era um sonho nosso, porque era o nosso 3º ano pode pegar. 3º ano competitivo e já chegamos... E tem muito time hoje no Brasil de flag, assim, no estado mesmo de São Paulo. São Paulo tem vários times e muitos times que ainda com 5, 10 anos que tá aí não conseguiu chegar nesse fato. Nesse Então, nível, né? é tudo um fruto de um trabalho, de um esforço muito grande por trás, assim.
Ô, Rafael, você falou da expectativa da gente ter um time lá na chácara. A gente precisa colocar para frente, então, essa ideia, Pode né? começar com o flag. A ideia Você não é dá essa. conta de fazer esses negócios aí? Ó. Isso aí dá certo. Mas então, tem que ver essa pontinha aí, né? Como é que é. Você tem a 3D impressora? Pra fazer isso aí? Ué. É plástico, deixa eu ver como é que é. Aí, ó, vamos fazer. Mas isso aí deve ter É também. borracha. Não, Não, tem pra consegue vender pra também. vender? Mas É existe. borracha. Tem no Mas já Mercado Livre. tem gente fazendo com impressora 3D também. Não, a gente tem 2 irmãos lá na igreja lá que tem impressora 3D, Então, vamos né? fazer isso aí. O Vamos fazer Mana acontecer. 12 Vamos fazer o acontecer. ó. Eliseu. Essa parte aqui dá pra fazer até personalizar também, igual tá aqui, ó. Essa a gente mandou fazer um adesivo. As Olimpíadas é quando mesmo? 2028. Tem Aí, tempo ó, ainda. começando, ó, de repente já Quem sabe eu descobre não um vou pra talento. Olimpíada. Mas quem da igreja tiver interesse, o Vailers tem o projeto social para crianças e adolescentes dos 6 aos 16 anos, que é de flag. Então, Meninos e meninas. meninos e meninas. Ah. Então, são atletas do time, mas eles são quem, né, dá as aulas e tudo, são profissionais de educação física. Não E a que dia da semana? Você lembra, assim? se eu não me engano, é de segunda, terça, quarta e quinta. Eu não lembro os dias. Horário durante o dia. O horário é no finalzinho da tarde. A gente podia fazer uma Tem programação turmas. com a UPA, talvez, e ir lá levar pra ver e tal. É legal, hein? Incentivar, Você né? consegue fazer o contato lá pra gente levar a UPA só pra eles conhecerem, incentivar o Os esporte? adolescentes. Né? Não precisa jogar, só Eu verem. consigo conversar Talvez fazer com, uma dinâmica ali. com o Nossa, pessoal da... É, conversa com o pessoal da Esse diretoria. trabalho é feito e lá tudo, no centro. no nosso lá. centro de treinamento. Onde que fica aqui, Rio Preto? Fica ali perto do Max da Potirendaba. Final Sei. da Murchi. É lá no Estoril, ali perto. É no Quinta das Paineiras ali. Ah, tá pro lado de cá, assim, pra baixo. Isso. Eu sempre esqueço o endereço. Dentro do Não, bairro. mas... Não, mas aí a gente precisar, acha. a gente- No final da Murchi, perto da BR. Sei. O Rafael, Suelen, assim, eu creio que para trazer um panorama daquilo que o esporte é hoje, da expectativa do crescimento, como tem crescido, e lá na nossa igreja a gente sabe que tem uma galera que já está aí envolvida, o Thor, né, o Jonas, tem uma galera que acompanha. Não, bastante gente. E Eu vi fica numa aí- foto a menina lá, que é a japonesa, a mulher do menino que é o advogado, barbudinho, como é que ele chama? Que vai vir aqui. A Bianca. Ela e o marido, eles gostam, né? É, Também tem a sim. Bia Tomé e o William, também gostam. Eu vi uma foto de vocês lá assistindo essa Manassés, final. O Thor, muita gente. Tem bastante O gente. pastor Robson, o Douglas. O Douglas, tio Douglas? Assiste. Não é O meu possível. contato, é assim, Douglas não eu aguenta tô uns- vencendo uma barreira ainda, né? Eu vou falar assim. Tem que eu tô assistir vencendo, junto. eu tô vencendo uma barreira porque eu fui muito fã de rugby, né? É Até mesmo? tive Não, brincando, conta essa história aí. jogando. Jogou lá em Franca. Joguei em Votuporanga. É Em mesmo? Votuporanga o pessoal jogava, Legal. brincava ali. E aí você tem aquela ligação e o pessoal um pouco é meio resistente com o futebol americano, né? O pessoal do rugby Tem essa... tem um pouquinho, não sei. Tem um São pouquinho. esportes diferentes. Mas São tem... parecidos, mas são diferentes. É a questão da região, né? Porque o É tipo o tênis futebol ou beach tênis. não sei se Tem esse se preconceito sei com o se rugby chega. ali. Você É já que o quer. futebol americano, querendo Tem ou não, Caneco ele está Stanley. muito ligado aos Estados Unidos A mesmo, cultura né? americana. Cultura dos Estados Unidos. americana. O rugby não, o rugby é sul-americano, na Europa, né? Na Oceania, que é muito forte, né? Você Na tem lá Europa é fortíssimo o- Há também. muitos anos já na o Olimpíada. All Blacks, né? Tá nas Olimpíadas. Mas tem aquele vínculo. Então, eu tô vencendo a barreira do rugby para de fato abraçar o futebol americano. Que legal. Mas eu acho que vale a pena, sim, a gente pensar nisso tudo, na maneira, nós como cristãos, sobretudo como o esporte, como essa manifestação da graça de Deus, da possibilidade da gente desfrutar de entretenimento, da gente desfrutar do cuidado com a nossa saúde, Da comunhão. da comunhão, exatamente. E a palavra de Deus, a gente tem mais alguma coisa? Eu ia ler um texto aqui, Não? se a gente, né, já caminhando aí pro... E Não, quando eu eles têm penso... que ver, tem mais alguma coisa referente ao futebol se- americano? Sueli- gostaria de falar que não a foi Sueli falado? vai falar ainda, porque, assim, ela vai estar competindo esse ano no Vailes, Esse ano ainda vem mas competir ela pelo tá meio Vales. que um pé cá e um pé lá em BH. E ela vai deixar uma palavra aí pra gente e tal. tá mas antes vazando de do falar rolê? isso aí, Tá abandonando o barco IPB? mais ou menos. Não, Rio IPB Preto. não. Vai pra PB Rio Preto. não, PB não, meu Rio Preto. Rio Preto, Você já era crente lá na sua cidade, Sim. da IPB? Você veio por Sim. transferência?
Fui nascida e criada na igreja. Comecei na Igreja Batista, depois converti. Brinca. Não, Não, fala brincadeira, Mas a sua Brincadeira, conversão mesmo brincadeira. como cristã foi na Batista? Você entendeu isso? Foi na Batista. Acho foi que a no... família, né? Minha mãe, ela começou... Minha mãe sempre também foi da igreja e tudo. Foi no EBF, minha mãe era professora e ela conta isso. Que na hora do apelo lá, ela falou... Aí eu cheguei na... Aí eu começo a chorar. Na Barra da Saia, eu tô assim, mamãe, você não vai me perguntar, não? Que legal. Aí foi assim minha conversão. Aí depois Com quantos anos você é criança? eu era criança ainda, mas eu batizei na Batista com 7 para 8 anos. Fiz Glória a Deus. pública profissão de fé e tudo. E aí depois eu comecei frequentar a igreja presbiteriana. E aí pedi a carta de transferência e tudo pra... Veio pra cá, sua pra mãe ficou muito presbiteriana. feliz. Minha mãe até mandou mensagem pro Robson. É. Minha mãe lá do interior de Minas, que ela tá morando, ela não mora mais em BH. Ela foi no site da igreja, inclusive ela assiste o Calvinamente, ela assiste as pregações, às vezes como ela mora na roça, às vezes tá chovendo muito, às vezes ela não consegue ir na igreja e tal. Aí ela vai no YouTube da igreja, vai assistir as pregações, vai assistir o Calvinamente. Esse com certeza ela vai assistir, né? Com Pelo certeza. menos... Eu não falei com Já ela. estamos com Vai sucesso. ser- Pelo menos uma pessoa Você não vai falou que ficar ia no gravar? começo ao Não fim. falei com ela, vai ser surpresa. Deixa, Como é que ela não chama? fala nunca. Sueli. Um Não fala abraço, nunca, então, né? não fala nunca, deixa ela assistir. Fala, você não me... Já pensou que legal? Um abraço pra dona Sueli, então. Ô, Um dona abraço pro Sueli, Jonas. muito obrigado aí pela audiência, viu? Se inscreva no canal, deixe seu like. Brincadeira. Acho que ela já é inscrita. Já deve ser. Já né? deve ser inscrita. No canal, sim. Mas Então, que bom. o Felipe, Rafael, Suelen, a gente tem, né, com essa vocação principal da nossa vida, o chamado como cristão, e Paulo, quando escreve a Timóteo, ele coloca isso como uma vida que deve ser vivida naquela experiência de se entender o propósito fundamental, né, da nossa vida, de honrar e glorificar a Deus. E aí ele coloca ali, ele faz uma analogia com a vida de um soldado e depois também de atleta. Eu vou ler aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, até o versículo 5. Qual era Versículo 7. a IPB do Timóteo? Qual que era? Era a IPB Batista De Creta. de Efésios. Efésios. É. IPB Ó, Efésios. diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, isso que está sendo falado, né, usado aqui algumas expressões de trabalho, tanto do lavrador, do soldado, do atleta, né, e como a gente falou, né, você tem normas ali, tem toda essa maneira de lidar com tudo isso, da gente lidar com o nosso trabalho, com a nossa diversão, com o nosso entretenimento, com tudo aquilo que está à nossa volta, mas sobretudo com o nosso compromisso fundamental, né, do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa missão, que é servir, honrar e glorificar a Deus. Então, Suelen, que Deus abençoe e continue abençoando a sua vida, Amém. né, o esporte na sua vida, profissionalmente, né? A gente agradece muito e assim, né, não é uma despedida, né? Igual eu falei, você vai estar aí esse ano ainda competindo, mas já de uma forma diferente. Então, nosso desejo como Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, que Deus te abençoe muito. Amém. Eu tenho uma Faça- pergunta um pouco pessoal, assim, Diga. né? Até você vai responder com facilidade. Lá no time que você tá, lá no de flag, também no que você participa de futebol americano, as pessoas sabem que você é crente? Sabem. Sabem? E como é que elas tratam você? É diferente? Elas querem conhecer um pouco mais ou não querem? Como é que é isso? Algumas pessoas às vezes me perguntam, ficam curiosas. Mas como que você joga? Eu falo assim, gente, eu sou uma pessoa normal. Eu tenho que viver uma vida normal. Tem algumas coisas que acontecem que eu discordo ou tento não... Não se envolver, dar um bom testemunho? Às vezes? Isso.
manter sempre o bom testemunho mesmo, mas, sim, eu vivo uma vida como qualquer outra pessoa. Porque eu fiz essa pergunta, porque às vezes as pessoas acham que crente não pode fazer esporte, né? Eu, por exemplo, na antiga religião, não podia. Então isso explica muita coisa. Explica. Não, mas eu fazia. A culpa do ocidental. Eu era... Não, mas eu fazia. Eu era um... Não, mas Você era aí... rebelde lá, né? Você acredita que são tipos de esportes? Tem isso também, tem um preconceito com alguns esportes. Antigamente o menino não podia jogar bola, até uma certa idade. Depois batizou, não podia jogar mais. Era uma situação, sabe, bem assim. E aí a gente vê que o crente, ele pode e deve fazer. Tá até na palavra de Deus agora, acabou de ler. Que a gente tem que ser fiel à palavra de Deus, fiel a Deus, mas a gente tem que... O atleta tem esse Tipo papel, assim, né? ele tá usando uma ilustração ali, né? E eu creio que também se fosse algo que não trouxesse algum benefício, não estaria ali sendo usado como ilustração. Mas como eu falo... que fica também a questão, tipo, na Bíblia fala, né, que a gente tem que cuidar do nosso corpo porque é o templo Do Espírito Santo. do Espírito Santo. Então, como que vai cuidar do corpo, não só do espírito? E assim, a vantagem que a gente vê faz ali, isso, né? não sei, a gente pode falar vantagem, né? Mas no time do Vargas, igual a gente falou, tem a Suelen, a Daisy, o Thiago estão envolvidos ali, a Sim, própria... Fugiu o nome dela, Esther. A Esther. O Abdala também tem um conhecimento lá dentro. Só torcida, só torcida. Mas você conhece todo mundo ali? Não, Maria? tô na torcida, eu ainda não... Então Mas você evangeliza a esse torcida. Esse pessoal tá lá dentro, então, Né? assim, querendo ou não, isso ajuda, né? Ter A gente podia um pensar suporte. em alguma coisa, levar um culto especial de futebol americano. Alguma coisa nesse sentido, acho que, tipo, não para evangelizar efetivamente, mas levar a palavra de Deus a essas pessoas que estão ali no igual a esporte. gente E mostrar falou. que construir pontes, Nos né? Estados Unidos Ter isso é muito relacionamento. forte, né? Não, e Eu acho que é mostrar- proveitoso pra todo mundo. que, tipo assim, ser crente e ser crente da nossa igreja, não que seja fácil, porque a gente toma porrada toda vez que a palavra é pregada, mas a gente mostrar que é necessário. É necessário ser crente dessa forma. O pessoal lá Porrada não é já problema, porrada. né? Vamos pensar nisso, Hélio, antes aí, deixa esse legado aí. Já pensou nisso? Muito A gente bom. pode conversar lá. Vamos Legal. deixar esse Consigo legado aí conversar. cristão nesse time aí. Talvez a gente, Deus converta Ó, várias almas. duas coisas a gente já tem Já aqui, tem ó. que fazer um Levar projeto, o molecada, pessoal da UPA lá e, né, fazer lá A gente pode até pensar, se tudo dando certo aí, se tiver muita aderência desse time aí, no Templo Novo a gente deixar um espacinho pequeno pra ficar ali tomando a cordinha do outro. Eu Aí, apoio ó, 100% tá vendo? fazer um campo. O Abdala já tá. Bom, eu Já tá com Fechou, a grama gente? pronta Vamos já. deixar vai ter debaixo que- do jardim de oração, a gente vai Um Uma toma, área de- um toma flag ali do um outro. campinho, meio campo, sabe? Você joga, X1, só joga só um ataque. X1. É. X1, né? Ó, Só um contra um mas ali a já gente vai tá. ter que... Agora eu tô pensando, a gente vai ter que fazer um podcast aí falando do beach tênis, hein? Nossa, Bicho, o muita que tem gente. de gente Vai pra ter que jogar. fazer um. A gente pra pode falar. fazer Mas a várias gente vai canecas fazer. Stanleys Mas aqui o- na mesa, garrafas. A galera chega de De óculos Renegade. escuros. A ideia é a gente fazer o podcast do jeito que você tá levando aí, o pessoal Desse já jeito, vai talvez correr. não mas vai ter. calma, Mas gente. A gente o- vai comprar uma garrafa de café Stanley É. pra receber vocês, vai dar certo. E aí, eu acho que também queria deixar o convite, né? O Paulista, o de futebol americano, o Vargas vai jogar, vai defender o Tetra, né? Em busca do Penta. Eu acho que é. E o Tem. pentacampeonato, tentando ir em busca do pentacampeonato do Paulista. Então, começa agora em abril. E os jogos o Vailers manda lá no Distrito Industrial, na Cidade da Criança, né? Na Cidade das Crianças, vai Na ser? Cidade da Criança. Lá. Ele manda jogo lá agora. Normalmente tem sido lá na cidade das Sei, crianças. naquele- viu? Então, assim, ó, o Rafael tá fazendo o convite. Quem quiser saber, pode entrar em contato, né? Isso, Não. procura o Vailers no Instagram ou pergunta pra mim aí. Que Lá na quando igreja, tiver né, jogo também. em É. casa e não Você for horário tá do aí, né? culto, eu vou. É que geralmente, assim, os jogos acontecem normalmente no domingo porque é o. É o dia que as duas equipes podem. É, né? Porque todo mundo é CLT, Uhum. né? Então, ou a maioria, pelo menos. Então, todo mundo trabalha. Aí, às vezes, a maioria das vezes no domingo as pessoas não trabalham. Então, tanto os jogos de flag quanto os do FA geralmente acontecem Na parte da tarde. no domingo. Aí depende. O finalzinho da manhã ou à tarde. É, às vezes é o finalzinho da manhã, ou às vezes é tipo domingo, 2 horas da tarde pro FA. Por exemplo. Suelen, eu queria que você deixasse, então, essa mensagem. Nosso horário vai avançando e a gente, né, assim, fica muito feliz de poder ter esse tempo, né, embora já nesse contexto, assim, né, de meio que de despedida, mas ainda não,
Mas a gente queria ouvir de você, assim, algo que você quisesse deixar pra gente, pra igreja, pros irmãos, assim. A gente já tá no famoso já ainda não, né? Exatamente, né? Como o Anthony Huckman diz, né? Essa é a nossa realidade hoje, do já ainda não. Mas eu queria agradecer o convite. Eu sou uma pessoa meio tímida, né? Mas foi muito legal estar aqui presente. Falar um pouco do esporte, que é uma coisa que me move bastante. Quem tiver interesse, pode procurar o Vailers nas redes sociais ali, no Rio Preto Vailers mesmo no Instagram. Quem tiver interesse também do projeto social, tem o Instagram também do projeto que chama Touchdown do Futuro. Uhum. E é isso, gente. Vão aos jogos. Vai ter jogo do Flag feminino aqui em Rio Preto também esse ano. Vai ter rodada do Paulista aqui. Quando tiver, eu dou uma avisada. Eu venho. A gente vai esperar isso, né? Porque vai ser a oportunidade da gente encontrar, né? Vai ser nesses jogos. E os jogos do Flag são mais rápidos, então dá pra... São 2 jogos no dia, então às vezes, não consigo ir no primeiro jogo, porque tá no meio do culto, né? Então não pode faltar no culto. Senão o pastor briga também. É isso mesmo. Briga? Mas tem outros jogos, enfim, a gente vai conversando. Vai conversando. Os jogos do FA também são uma ótima oportunidade, assim, para aprender, para ver como é que é. E aí o Abdala sempre tá lá. Tá mobilizando a turma lá, né? O Abdala sempre leva... Fazer uma organizada. Mais uma, legal, já tem né? organizada já. Mas uma coisa legal disso é porque, eu não sei se alguém vai se identificar, mas a gente cresceu gostando de futebol. E com o passar dos anos, parece que a gente vai menos no estádio, né? Porque às vezes é um lugar violento ou é caro. E quando eu comecei a ir nos jogos do Vailers, foi uma realização. Por quê? Eu gosto do esporte, porque você tá no estádio com a torcida, é divertido. E cheguei lá e vi, é um programa extremamente família. Extremamente família, todo mundo gente. com criança, as crianças ficam brincando. Nossa, Dá um tanto de menino levantou correndo. uma dúvida. Esse ano vai ter o time da NFL, o jogo? Vai. Vai ser no estádio do Vai Corinthians? ser no estádio do Corinthians. Rapaz. Tá nos jogos coisa regionais, legal. jogos abertos? Não. Não tem ainda. Ainda não tem o Flag nos jogos abertos. Mas o futebol americano tem. Acho que não. Eu acho que não. Não. Ô, Rafael, eu queria que você desse também uma palavra aí pra gente encerrar. Gostei que você tivesse muito desse fechando. podcast. Ainda não, tá quase, mas ainda não. Bom, eu queria deixar um abraço para todo mundo que gosta de esportes em geral, para dar uma chance pro futebol americano, tanto o flag quanto o full pads, e convidar aí principalmente as meninas, né? É um esporte, o flag, né? Nossa, muito aberto, é um espaço extremamente democrático, é muito legal. E deixar um abraço pro pessoal do Vailers aí que vai assistir, né? Vai mandar o link para todo mundo. Claro. Então, um abraço pro time feminino, masculino, pra torcida. Vocês representam a nossa cidade e a gente fica honrado, né, de falar, não, o Rio Preto o Vailers é de Rio Preto e eu sou de Rio Preto e eu torço pro Vailers, né? Então, um abraço aí, Deus abençoe e conta com a nossa igreja aí o que precisar. Muito oportuno. E, inclusive, eu ia convidar, né? A gente sempre encerra com uma oração. Rafael, se você puder orar, então, até incluindo, acho que seria legal incluir esse time, né? Que representa a nossa cidade, para que Deus continue aí abençoando o esporte em si e também ali para que Deus possa estar ali, né, tocando e abençoando a vida desses atletas. Também a oração aí pela Suelen e pelo nosso podcast. Opa, então vamos orar. Senhor, bom Deus, Criador de todas as coisas, o Rei sobre todo o universo, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pela bondade, pela misericórdia, pela salvação que vem por meio de Jesus Cristo, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos busca, ó Pai, e nos dá, e busca estabelecer essa reconexão conosco, essa reconciliação, ó Pai, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque apesar de todos os nossos defeitos, ó Pai, e o Senhor ainda, além disso, além da salvação, o Senhor ainda nos dá boas oportunidades na vida.
oportunidade de crescermos, de trabalharmos, de empreendermos, de nos desenvolver como família, como indivíduo, como sociedade, ó Deus. E também o Senhor nos dá essas oportunidades, ó Pai, de nos divertirmos por meio do esporte, de gastarmos energia, de estarmos envolvidos com outras pessoas que talvez nós nunca conheceríamos se não fosse pelo esporte. Obrigado, Senhor, por essas oportunidades, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida da Suelen, ó Deus. O Senhor trouxe ela e o Jonas, ó Deus, para o nosso meio aqui, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Obrigado pelo tempo que eles estiveram aqui conosco, Pai. Ó, Senhor, abençoe eles nessa nova caminhada, Deus, que onde eles estiverem estejam sempre debaixo da Tua graça, da Tua boa mão, ó Deus, conduzindo a vida deles em cada aspecto, seja ele material, seja social, seja o relacionamento entre eles, ó Pai, e principalmente os aspectos espirituais de sua vida, Deus. Amém. Muito obrigado pela vida dessa família, Deus. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo Rio Preto Vailers, ó Deus, por esse time, ó Deus, que está aqui na nossa cidade, que traz essa oportunidade de mobilizar a nossa comunidade local, ó Deus. Obrigado, Deus, porque eles são, pelo bom desempenho que eles têm desempenhado, Deus, que eles têm tido bons resultados. Obrigado pelos bons profissionais envolvidos ali, ó Deus, que fazem com esmero esse trabalho deles, ó Deus, que traz esse reconhecimento, esses títulos e esse impacto na nossa Rio Preto, Deus. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado, Deus, porque não são tantas lesões, não foram lesões tão graves, ó Deus, nesses anos, ó Deus. O Senhor tem guardado a vida dos atletas e nós pedimos, o Senhor continue protegendo, livrando eles de qualquer gravidade. E ao contrário, Pai, que em cada viagem, apesar de vários percalços que já aconteceram, o Senhor continue abençoando eles em cada momento, Deus. Amém. Muito obrigado, Deus, porque temos a oportunidade como igreja, como time, como sociedade riopretense, ó Pai, crescer, se desenvolver, se apoiar, ó Pai, para que venha o Teu reino nessa cidade, Deus. Ajuda-nos e guarda-nos em nome de Jesus e muito obrigado por essa conversa, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Quer despedir aí? Muito obrigado e volta para Rio Preto. Quem Gente, sabe? Esse foi o Calvinamente. Até o próximo sábado. Deus abençoe. Fique com Deus. Ó, deu uma acelerada.